Evangelho do dia 23 de março. O Cristo Consolador. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 1. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28-30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Elevamos o nosso pensamento em prece a Jesus nesse instante, pedindo ao Divino Mestre, o grande amigo de nossas almas, o amparo necessário a cada um de nós, que recebamos suas vibrações de paz em forma de serenidade, de harmonia, de esperanças, nessa época de transição e desafios. Que consigamos aproveitar ao máximo esse período para nos aproximarmos do alto. Inspira-nos nas reflexões e no entendimento da mensagem de hoje. Nesses momentos em que enfrentamos, esse capítulo 6 vem ao encontro de forma muito propícia a todos nós. Allan Kardec, didaticamente, pedagogicamente, logo após inserir o capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele nos traz o Cristo Consolador, mostrando que após as aflições, o Pai envia consolação aos seus filhos. E de forma muito propícia, ele oferece o chamado de Jesus, o convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Por que não ide a outro? Ide até lá. Procure tal coisa. Não. Jesus, ele pede que nos voltemos a ele, aqueles que estamos desgarrados. Porque nos momentos de aflição, muitas vezes perdemos a noção do que estamos fazendo, do caminho a percorrer, de qual é a rota segura. E procuramos, alhures, soluções para as nossas dores. Muitas vezes utilizamos de bengalas psicológicas, de fugas, para o consumismo, para as compras, para as viagens intérminas. Mas ninguém foge de si mesmo. E Jesus então faz esse convite: vinde a mim. Não procure em outro lugar, porque Jesus simboliza aquilo que de mais próprio, de mais específico, reflete o alimento do espírito. Quando estamos desnutridos do corpo, procuramos a alimentação do mundo. Quando estamos desnutridos
em relação ao espírito, deveremos procurar o que alimenta-nos espiritualmente. E nos instantes de aflição, o que precisamos senão isso? De alimento espiritual. Mas o que alimenta o espírito? Ora, compreender o que se passa consigo. Entender por que sofre. Por que enfrenta misérias, decepções, dores físicas? Por que ainda passa pela dor da ausência de entes queridos? Compreender isso vai nos oferecer serenidade. Saber o que se passa é muito importante. Basta imaginarmos quando estamos no trânsito e numa localidade nova para nós, não sabemos o caminho. Ficamos perdidos, angustiosos. Mas com o advento do GPS, colocamos a rota e ela nos vem. E aí vamos seguindo estrada a estrada, caminho a caminho. Aquilo nos dá segurança. E às vezes vem aquele momento de recalcular a rota. E mesmo nesse processo de recálculo, ficamos seguros, porque sabemos que o melhor trajeto nos será oferecido. São os percalços que às vezes acontecem nas nossas existências. Quando temos respostas para todas as estradas, quando sabemos todos os escaninhos desse percurso, vem Deus e muda o destino. Vá para outro lugar agora, meu filho. E nos surpreendemos porque não gostaríamos que fosse assim. Gostaríamos de caminhar na segurança, na tranquilidade, mas será que iríamos evoluir dessa maneira? Quando estamos muito acomodados, quando acreditamos que nossa vida está serena demais, surge algo que nos sacode, justamente para nos tirar dessa posição cômoda que faz com que estacionemos. E o espírito, nesse momento do mundo, não pode mais estacionar. Nós temos que progredir, nós temos que avançar. E ninguém avança sem esse movimento da alma, sem a luta, sem as dores, sem esses desafios. E falo dor porque o próprio Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, nos fala da dor evolução. Fala da dor auxílio, da dor expiação e fala da dor evolução. Aquela que nós precisamos para avançar, para crescer, para buscar novas alternativas, novas soluções para o progresso do mundo e para o nosso próprio progresso. Então, diante disso tudo, como é importante nos alimentarmos como Jesus nos propõe em seu Evangelho. E quando chegamos até Ele, Ele vem e diz: está aflito, sobrecarregado? Eu te alivio. Eu te alivio dessa aflição. Mas por que estamos aflitos? Por que estamos aflitos? Porque não sabemos o que se passa e o que será de nós logo depois, que caminho tomar. A partir do momento em que sabemos disso, nós nos asserenamos. Então, quando pensamos na nossa existência, e eu posso estar aflito por algum acontecimento, pela perda de um emprego, por uma dor física que eu esteja passando, por um problema grave de saúde, pelo distanciamento de um ente querido. Por que eu passo por isso? Por que eu enfrento essa prova? E aí nós temos as causas anteriores e atuais das aflições. E não nos cabe aqui ficar analisando o que fizemos, o que fomos em outra existência.
mas existe uma única vida e várias passagens corporais. É algo contínuo. E muitas vezes uma dor que eu enfrento hoje será para mim uma desilusão, uma mudança de um traço que eu trago às vezes há muito, muito tempo. O mal que eu carrego hoje precisa de um remédio. E o Evangelho nos oferece isso. Recordo-me agora do livro Pontos e Contos, do espírito Irmão X, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. No capítulo 38, Estranhos Credores. O espírito Irmão X narra o encontro nas regiões espirituais com Diana. Diana é um espírito de elevada hierarquia, nimbada de luz, elevada moral. E ela fazia uma preleção das mais envolventes, trazendo ânimo e mostrando a sua sabedoria. Ao término dessa palestra, Irmão X e outros companheiros foram até Diana, porque eles sabiam que aquele espírito se dedicava às regiões abismais da espiritualidade, regiões dificílimas. E perguntam a ela como ela conseguiu esse processo de evolução. E ela responde que é muito difícil para o indivíduo humano na Terra se desfazer de sua animalidade. O lado ainda do instinto e da sensação é muito forte no ser humano. E era verdade. Ela se propôs a auxiliar os espíritos dementes e doentes das regiões inferiores por 50 anos. E passou a explicar o motivo dessa escolha. Narra ela que ela teria sido uma das piores mulheres, está no texto, que já passaram pela Terra. Tinha 3 grandes tormentos: os ciúmes, a vaidade e o egoísmo. Por 9 existências, 9 reencarnações, ela veio tratar na romagem terrena dos ciúmes e não conseguiu vencê-lo. Então, passado tanto tempo, perdidas tantas experiências, ela se viu no mundo espiritual a sós. E houve um distanciamento da própria família espiritual, porque evoluíram. O seu amigo espiritual também tinha que avançar. Conversou com Diana, falou que jamais a abandonaria, mas ele tinha que avançar e ela se viu só nas regiões infelizes, vagando sem rumo, triste, sem esperança. Eis que, no entanto, diante daquela aflição, ela encontra um espírito de rara beleza moral, uma mulher envolvida em luz, avança para ela e diz: minha filha, eu também já passei por isso. Tive a vaidade, os ciúmes e o egoísmo como doenças de minha alma. Estive nesses campos, mas através da maternidade dolorosa, eu voltei à Terra e consegui vencer esses monstros. Peça a Jesus, peça a Deus, peça aos amigos espirituais que superintendem esses campos, peça a oportunidade de voltar à Terra através da maternidade dolorosa. Eu me dediquei por 70 anos e saí vitoriosa. Você conseguirá, minha filha. Após esse episódio, ela continua pensativa, mas diante da dor pungente, entra em prece e pede a oportunidade de retornar à Terra numa nova romagem, numa nova reencarnação. É ouvida pelos espíritos amigos e sábios daquele local e tem a oportunidade de um novo corpo. Em pouco tempo,
se tornou órfã, contraiu matrimônio na fase pós-adolescência e foi tendo 1, 2, 3, 4 filhos. Logo em seguida, seu esposo, de forma precoce, faleceu, desencarnou. E ela agora se viu a sós, com seus 4 filhos. Mas a tarefa dela era da maternidade dolorosa. Um filho era cego, um filho ranceniano, outro também, e o último era aleijado, era paralítico. Ela não tinha lar, não tinha um teto, vivia nas ruas de uma cidade movimentada. Ela e os 4 filhos. E ela diz: vocês sabem a dor de uma mulher ao ver os seus filhos passando todo tipo de necessidade, todo tipo de carência. Ao observar meus filhos doentes, eu comecei a desenvolver um olhar de piedade. Eu poderia até passar fome, mas não eles, então eu tive que pedir. E a humilhação de quem pede é tão alta. Muitos consideravam que eu não queria trabalhar, que eu era uma preguiçosa, e aquilo foi mexendo com toda a minha estrutura íntima. Fui vencendo pouco a pouco os ciúmes, a ideia do egoísmo. Pensei em entregá-los e viver somente para mim. Era o traço do egoísmo ainda forte nela, mas não conseguia quando olhava aquele olhar piedoso, ingênuo dessas crianças. Aos poucos, eles foram desencarnando. E a dor de uma mãe ao ver um filho insepulto é das mais terríveis. Desencarnaram os filhos, ficando apenas o deficiente visual. Caminhei com ele por muitos anos. A mulher vaidosa do ontem não mais existia. E ao término de 70 anos, desencarnei. E quando cheguei às regiões espirituais, percebi que não mais tinha nem os ciúmes, nem a vaidade, nem o egoísmo. Consegui vencer esses monstros que tanto me trouxeram aflição, miséria, lágrimas. E em gratidão a Jesus e àquele Espírito que me acolheu nas regiões infelizes, quando eu mais precisava, eu fiz um voto de doar 50 anos nessas regiões dolorosas. Esse caso, narrado no livro Pontos e Contos, nos mostra que esses momentos difíceis que nós passamos ocorrem para crescermos espiritualmente. Quando não fizemos a escolha pela disciplina, pelo amor, vem a dor, porque ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus é muito preocupado conosco e Ele não quer que percamos a nossa vida, a nossa experiência. Não está tão preocupado com o corpo físico, embora em sua misericórdia, muitas vezes Ele nos cure. Muitas vezes. Mas Ele está preocupado, acima de tudo, com a nossa beleza espiritual, que é permanente. O corpo é transitório. As ilusões vaidosas do corpo belo se extinguem com o andar dos anos. A falsa ilusão do poder passa rápido no caminhar das águas da vida, mas o espírito permanece. E lembremos do apóstolo Paulo. Quando convidado a fugir da prisão, ele se negou e disse: Jesus sabe que eu estou aqui. Não preciso temer. Não preciso fugir. Ele sabe o que eu estou passando nesse momento. Então,
Os espíritos amigos sabem o que cada um está passando agora, da dor que lhe é própria, e a dor nos nivela. Embora cada um tenha a sua, a dor nos nivela porque não está ali em jogo recursos econômicos, raça, credo, cor. Somos todos nivelados nela. Quando estivermos sobrecarregados, procuremos a Ele também. Às vezes esse peso que nós levamos é porque queremos carregar o que o outro tem como cruz. Só que a cada um foi dado a sua cruz. Nós poderemos ajudá-lo a levá-la. Mas quando queremos pegar a do outro para nós, nós acabamos atrapalhando o outro e a nós mesmos. Levemos a nossa cruz adiante para onde ela deve ser levada. Às vezes, achamos que essa cruz está pesada demais, mas é porque eu estou perdido andando de um lado para o outro com ela. E é óbvio que ela irá pesar. Se eu estiver, no entanto, no caminho reto do meu planejamento reencarnatório, ela se torna sustentável. Por isso temos que estudar a nossa história de vida. Percebemos, ao longo da nossa existência, quais foram as características mais predominantes na nossa intimidade. Porque será justamente aí onde eu sofrerei as minhas maiores provações se eu não corrigi-las. Eu posso fazer uma respectiva da existência e perceber que desde a infância eu fui invejoso. Tive uma adolescência invejosa, sou um adulto invejoso. Só que a inveja deverá ser vencida. E se eu não estiver atento a isso, situações poderão me convidar a essa mudança. Eu posso perceber que desde a infância eu sou mandão. Eu que dava as ordens. Na adolescência, na madureza. Se eu não corrigir, Deus nos direcionará situações para que eu consiga vencer esse tormento. Se a vaidade foi exacerbada ao longo da minha história e eu nada fiz, quantas situações não poderão surgir para eu vencer a vaidade, que é o querer chamar atenção, ser aplaudido, e aí as experiências de ser rebaixado, de ser desvalorizado. Então, a dor, essa sublime benfeitora, nos faz, de uma forma mais serena, ouvir esse convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aliviará com o entendimento de que nada é ao acaso, de que nos momentos mais difíceis eu estou sendo sustentado pelos bons espíritos, de que a dor tem um momento para passar. Vai chegar um instante em que a dor que nós estamos sentindo agora, pense na sua dor. Isso que você está pensando vai passar. Essa foi uma mensagem de Maria, de Nazaré, a Chico Xavier. Quando ele estava com uma dor vertiginosa, ele pediu ao Espírito Emmanuel: por favor, me traga uma mensagem da Mãe de Jesus, de Maria, para esse momento que eu passo. Dias depois, retorna Emmanuel e fala: traga uma resposta de Maria. Chico toma do lápis e papel para anotar e Emmanuel diz: tudo passa. Tudo passa. E poderemos complementar: tudo passa, menos Deus, menos a nossa imortalidade.
confiemos no Pai. E elevando a Ele o nosso pensamento mais uma vez, vibramos e pedimos por todos nós. Envolve, Senhor, os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos adversários, pois às vezes nós temos inimigos, mas que não sejamos inimigos de ninguém. Abre oportunidades para o perdão, para nos reencontrarmos e acerenarmos a situação. Envolve os profissionais da saúde, todos eles que enfrentam o campo de luta nessa hora, todos os trabalhadores que estão nos seus postos de serviço. Envolve o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que avance nesses momentos em que o barco do mundo singra mares bravios, e que não esqueçamos que o Senhor está no leme. Muito obrigado, Jesus. Ótimo dia, ótima noite a todos nós.